recordo daquela sua aluna do curso de formação PEI, adaptação de materiais, que ela trouxe os resultados fantásticos que ela estava alcançando já com essa formação. E eu lembro dela dizendo para você, nós professores, a gente precisa muito dessa formação, mas eu preciso lidar com a sala toda. E aí eu me recordo da gente conversando também, na estruturação, quando a gente estava conversando sobre Educatodos, sobre todos os desafios que envolvem a inclusão na prática. Então a gente está falando de professores que não receberam uma formação, que estão ainda despreparados, famílias que estão aí na ansiedade, famílias ansiosas, né, para verem resultados, a equipe gestora tentando encontrar caminhos. Traz um pouco para o pessoal que está nos assistindo aqui sobre qual foi o contexto, como que começou o Educatodos de verdade nesses desafios. Traz um pouquinho desse contexto para o pessoal entender de onde parte o Educatodos. Bom, é uma grande trajetória, né? Vamos falar aqui de um modo mais resumido. Bom, o Educatodos ele surge a partir dessas angústias. Ao longo desse período todo de trabalho com todos esses profissionais, né, que você citou aí, ao longo da experiência de sala de aula, e sendo também impulsionado pela nossa formação PEI, que apoia, forma profissionais do Brasil todo. Nós temos a honra de ter profissionais do Brasil todo conosco de forma online, pensando aí em estratégias e construção, né, do PEI e de adaptação de materiais para alunos especificamente dentro do espectro autista. E daí nós temos um grupo de alunos que não são alunos, né? Eu brinco que são pares, né? Pares, são grandes parceiros que estão aí na educação brasileira, principalmente pública, aí em todo o Brasil, e que fazem um trabalho brilhante, mas que a gente sempre tem algo a melhorar, sempre tem algo a construir. E você relatou aí, né, trouxe um pouquinho desse afago que essa fala dessa parceira do curso trouxe, do quanto foi transformador olhar para o PEI daquela forma, construir daquela forma, repensar os papéis do AEE, os papéis do professor regente, que é o professor que está aí à frente da sala de aula. Então, isso agregou muito a maneira como ela apoiou e apoia o professor de sala, né? Esse relato em especial é de uma profissional de AEE que acompanha a escola e que ajudou, inclusive, a professora a olhar para as próprias estratégias de ensino, que naquele momento não é que não eram as melhores, mas que podiam ser adaptadas, melhoradas, ampliadas. Então, esse é um relato que nós temos, daqui a pouco a gente vai divulgar e também a carinha dela na mídia, que nós temos muito carinho. E o Educatodos foi surgindo assim, da prática do dia a dia, dos dilemas. A escola acolhe a família e essa família vem em momentos diferentes para a escola. Quando a criança recebe o laudo, muitas famílias acolhem, entendem, outras famílias precisam de um período, de um respirar, de entender o que é que está por vir. A gente acompanha também famílias que estão naquele processo que nós falamos do luto, não no sentido de renegar o diagnóstico, mas de entender, puxa, e agora? Né? O que eu faço a partir de agora? Que direitos meu filho vai ter? A sociedade será que vai acolher? Então a escola acolhe tudo isso. Junto nós temos professores, muitos bem formados, outros nem tanto, outros que buscam uma formação, outros que ainda não perceberam que precisam dela e vão tentando pelo improviso, pelo apoio de um outro professor realizar a inclusão. Num contexto amplo e geral, a inclusão no Brasil está muito distante do que precisa ser realizada, né? Está muito longe de práticas realmente que adaptam o material, de práticas que pensam no todo. Então, a luta pela inclusão, pensando agora nos alunos com deficiência, ela ainda está engatinhando, se a gente fosse pensar num arco de desenvolvimento. E é por isso que a gente defende tanto, né? Por quê? O que a gente mais ouviu? Ale, eu tenho 3 pós, né? Ale, eu fiz essa pós-graduação, eu fiz aquela especialização, mas eu só aprendi teoria. E a gente foi ouvindo muito isso, muito isso. E quando nós fazemos, né, a consultoria pedagógica e a nossa assessoria nas escolas, a gente leva, então tá bom, então vamos sentar junto. Como é que a gente vai fazer isso se tornar prática? Porque aí entra o nosso método. E a gente foi mostrando para as pessoas que é necessário toda aquela teoria, mas que ela por si só não promove a inclusão. Assim como uma tentativa da prática sem a teoria é vazia. Por isso a necessidade da formação relacionada à prática. E aí foi nesse sentido. E passando pelos âmbitos
né, pelas escolas, pelos acompanhamentos, pelas mentorias, isso foi virando um grito, como a gente fala internamente com o nosso time. Um grito do precisamos de caminhos. A gente tem um avanço muito grande com as legislações, o Parecer 50, que foi uma vitória imensa. Novas legislações agora sobre adaptação de materiais, que é incrível, porque mostra caminhos. Mas como fazer, como chegar lá, é que ainda é o grande desafio da educação brasileira, né? Nós temos indicativos, possibilidades. Então o Educa vem também, né, carinhosamente como a gente chama, nesse sentido, para apoiar essas pessoas que já têm consciência de que a inclusão é necessária, é um direito, e não a permanência, não só a matrícula, mas realmente fazer com que aquele aluno que está ali aprenda ao final de um período. Lembrando que aí a gente tem uma série de características a serem consideradas, desde esse bate-papo inicial com a família, esse acolhimento, a formação do professor, a formação do trio gestor, para entender que olhar para a inclusão não é olhar para dados frios, indicadores vazios para bater meta. É realmente chegar ao final de um período com a certeza de que a inclusão aconteceu. E ela acontece não só quando eu promovo acessibilidade, mas quando de fato a aprendizagem dos alunos acontece. Então o Educa nasce dessa grande audição ao longo de 20 anos, da realização do método em sala de aula, com o trio gestor, no âmbito público e particular, e também com muitos casos reais e também com os nossos cursos de formação. E que se tornou robusto por tantos bons resultados que nós temos, tanto de diminuição de evasão, de pertencimento do aluno, relatos belíssimos que nós temos, né, de uma outra parceira de trabalho nosso aí que conseguiu incluir um aluno, né, trabalhando a ideia dos contos que a gente conta muito lá nas nossas redes sociais para quem ficar curioso. Então nós temos muitos bons casos. Então o momento é agora. A legislação está aí para nos apoiar. O Educa foi construído pensando para cada uma das pessoas, para cada um dos atores que estão presentes na escola. E veio realmente para revolucionar como um movimento nacional para que agora vai, agora a inclusão chegou para ficar.